Olá, gente, como é que vocês estão? A gente vai falar sobre o último assunto da nossa unidade. Na verdade, ele fica um pouco ligado ali às reformas religiosas, só que assim como o Renascimento, né, nós temos aí a utilização da arte como forma de representar as mudanças históricas que acontecem no período, né? Nesse caso específico, a gente tem aí o surgimento de uma nova forma de arte chamada barroco, uma nova escola artística chamada barroco, né? Que serviria para representar todas essas transformações, todas essas reformas religiosas que estavam acontecendo em toda a Europa. Como eu falei para vocês, as reformas religiosas elas não se encarceram apenas no surgimento das religiões protestantes. Elas também, as reformas religiosas, elas também atingem a própria Igreja Católica. Então isso quer dizer que a arte, e nos dois lugares, nos dois setores, né, nos dois caminhos dessa bifurcação que é a reforma religiosa, eles vão apelar para a arte como forma de representar essa nova sociedade, ou então representar, né, estabelecer ali a força da sua ideologia religiosa, né? No barroco católico, nós vamos ter principalmente essa escola artística conhecida pelo o jogo de luz e sombra. Como assim? Temos um fundo muito escuro nessas pinturas e a luz ela incide normalmente, é claro que isso é uma coisa assim, gente, algumas obras são assim, mas nem todas, né? Mas normalmente ela incide em cima da ação do que está acontecendo, né? Então você tem um fundo muito escuro e isso traz à tona, é, isso traz mais luminosidade para a ação, para aquilo que está acontecendo. Como a Igreja Católica vai usar isso? Ela vai aproveitar essas obras, vai financiar, assim como ela já fazia durante o Renascimento, né? Só que são dois estilos artísticos diferentes. Como ela fazia no Renascimento, ela vai começar a investir na produção de obras que trouxessem temas religiosos de preferência, como tem esse jogo de luz e sombra, isso também vai incidir nos temas escolhidos pelos pintores barrocos, né? A gente não vai ter mais cenas tão luminosas que falavam sobre o nascimento de Jesus Cristo, sobre temas mais alegres. Não, os temas do barroco, eles são temas mais tensos. Lembra daquela aula do vídeo que eu falava sobre Judite e Holofernes? Que você tem lá uma cena de Judite cortando, né? E parece que ela tá gostando de cortar a cabeça. Aquilo já é a transição do Renascimento para o Barroco, né? Você vê que já tem uma pintura um pouco mais escura, com um tema mais pesado. No Barroco nós temos temas mais intensos, então temas que envolvem salvação, sofrimento, pecado. Então, cenas onde pecadores vão sofrer demais, onde os mártires vão deixar bem claro o seu sofrimento em nome da cristandade. Então, nós temos diversas pinturas. Eu tô com um livro aqui que não é o de vocês, né? Mas para mostrar essa pintura aqui, gente, que nós temos, não sei se vocês vão conseguir enxergar, né? Mas nós temos é uma pintura de Caravaggio e é a crucificação de São Pedro, certo? Então você tem o sofrimento estampado na cara de Pedro, demonstrando quão difícil está sendo aquele momento para ele, mas a ideia é essa, é tocar o espectador, fazer com que ele entenda que ser um herege, que ele entenda que fazer aquilo que não é permitido pela Igreja Católica vai levar ele ao pecado, vai levar ele ao sofrimento eterno no inferno. Então a ideia é chocar. O barroco vem com essa ideia. Claro que as figuras que vão pintar, uma coisa é você tem uma pintura lá religiosa, etc e tal, né? As pessoas que vão pintar, muitas vezes não eram tão religiosas assim, né? O caso de Caravaggio, que pintou aí a crucificação de São Pedro, que eu mostrei pra vocês agora. Caravaggio era um cara meio louco. Ele era meio, como eu posso dizer, né? Ele era meio vida louca. Então, assim, as modelos dele, os modelos que faziam Jesus, que pousavam para ele poder pintar Jesus, ou então as modelos que ele utilizava para pintar Maria e outras personagens religiosas, normalmente eram tiradas dos bordéis, né? Eram os amantes dele.
Então ele era um cara meio, tirando que ele era muito briguento, né? Então ele era conhecido pelas confusões e, se eu não me engano, se eu não estiver errado, ele chegou até sair da Itália por um tempo por causa de um assassinato. Depois na videoconferência a gente vai conversar direitinho sobre Caravaggio e eu vou trazer as informações certinhas para vocês. Mas Caravaggio era uma criatura meio loucona, né? Mas isso não quer dizer que ele era menos genial. Muito pelo contrário, as pinturas dele são maravilhosas e elas são a representação perfeita do que seria essa ideia aí do barroco. Já que ele já era uma pessoa psicologicamente perturbada, então as pinturas, elas tinham esse tema e ele era muito eficiente naquilo que fazia, né? Os protestantes também vão utilizar a arte como uma forma de representar as reformas. A diferença que nós temos aí, gente, é que com a reforma protestante, alguns aspectos, né, algumas características da religião cristã católica, elas vão ser totalmente deixadas de lado, como por exemplo a questão dos santos, né, que é uma característica das religiões protestantes até hoje. Você não tem adoração a santos como você tem na Igreja Católica. E aí isso trazia um sério problema, isso diminuía muito o espectro de temas que poderiam ser abordados pelos pintores das regiões onde a Reforma Protestante chegou. Certo? Então, na Suíça, na Alemanha, em alguns lugares da França, isso trazia um certo problema, né? Na Inglaterra também, né? Então, os temas eram raros. Então, o barroco desse período, o barroco dessas regiões, ele era muito mais, apesar dessa coisa do jogo da luz e da sombra, ele se dedicava mais a mostrar cenas cotidianas, em mostrar cenas que deixassem bem clara a racionalização da religião, né? Então você não tinha os mesmos temas da Igreja Católica, os santos sofrendo, figuras conhecidas na Bíblia passando por provações. Isso não existia, não dava para ser, melhor, existia, não dava era para ser retratado por essas religiões protestantes, porque eram situações que estavam aquém do que eles pregavam, certo? Então a gente vai ter, principal figura aí é Rembrandt. Rembrandt vai ser um pintor flamenco que vai ser muito famoso no período. A gente tem diversas pinturas. No livro que eu tô aqui, a gente tem a aula de anatomia, né? A lição de anatomia. Então, temas comuns, né? Você tem aí uma série de médicos, de pessoas, de cientistas, abrindo um corpo para mostrar a racionalização da sociedade, como a Reforma Protestante ela se distanciou das superstições e acabou abraçando a ciência, diferente do que aconteceu com a Igreja Católica. Mas não se iludam, como eu falei no vídeo anterior, né? Nós vamos ter também, não é a Igreja Católica só que vai perseguir os cientistas, tanto na Idade Média como no Renascimento e no período da Contra-Reforma. Não é só a Igreja Católica que vai perseguir, né? Nós vamos também ter uma perseguição por parte das igrejas protestantes, das religiões protestantes, contra aqueles que criticavam de alguma forma as instituições criadas ou então adaptadas pelas reformas religiosas ocorridas na Alemanha, na Suíça, na Inglaterra e afins. Certo, gente? Então esse vídeo acabou. Um beijo para todos vocês, muito obrigada pela audiência e quinta-feira a gente fala um pouco mais sobre barroco e semana que vem a gente começa as nossas revisões para a prova da segunda unidade, viu? Tchau, gente!